para nos agraciar aí com uma série de informações relacionadas à investigação e análise de incidentes, né? Eu gostaria de pedir para vocês, como nas outras, né, nas outras webinars nossas, que a gente não interrompesse o palestrante. Vamos anotar as nossas perguntas e os nossos comentários, e ao final o Fábio abre para responder as perguntas, né, e as pessoas que quiserem tecer os seus comentários. Tá ok? Eu acho, Fábio, que a gente já pode se adiantar, né? Iniciar. Pode ficar com a Perfeito. palavra. Beleza, pessoal. 20 horas e 4 minutos. Estou falando aqui diretamente de São Luís. Muito obrigado aí, Fábio, Carlos, Thiago e Abrapran, aqui por essa oportunidade. Falar um assunto que sou apaixonado. Falar de prevenção de acidentes, falar de perdas, né? Falar de investigação, de análise e gestão. E a gente consegue misturar tudo isso nesse processo que a gente vai conversar aqui, que é o processo de análise e investigação de incidentes com a aplicação de uma metodologia ágil, que a gente vai conhecer aqui, que é o CAI, que é um Canvas de análise de incidentes, né? Sei que aqui tem muita gente de manutenção, né? Sei que tem gente aqui de prevenção de perdas e gestão de ativos, de análise de falha, e esse método ele pode ser muito adaptado à análise de falha em ativos também. Então, não só para acidentes pessoais ou ambientais ou materiais, mas para análise de falha. Você vai ver que a gente consegue usar esse método de análise de falha perfeitamente, de forma simples, participativa, né? Muito visual. Os métodos ágeis, eles surgem aí para facilitar a gestão que era muito engessada, muito baseada em método, técnica, em paradigmas, né? A gestão ágil, ela vem com método, com técnica, com paradigma, mas facilitando e fazendo de forma integrativa, né? Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto aí, Fábio, Carlos, Thiago e todos aí da Abraplan. Bom, eu sou professor, atuo aqui na área de saúde, segurança e meio ambiente em várias faculdades, aqui em São Luís e também em algumas cidades do Pará, né, aqui no sudeste do Pará especificamente. Além de professor, eu atuo como coordenador de segurança ocupacional na Vale, onde eu já trabalho há 16 anos, e sou diretor de desenvolvimento profissional e institucional do Conselho Regional de Administração aqui do Maranhão, onde uma outra paixão minha é a administração, né, a gestão em si. Eu sou um profissional de segurança do trabalho, mas um profissional de gestão em segurança do trabalho. Eu não sou um técnico da área, né? Todas as minhas colaborações nesse departamento de gestão de saúde e segurança, ele é voltado para a gestão do processo, né? Bom, queria deixar logo aqui meu site, porque tudo que a gente vai conversar aqui, toda a metodologia que a gente vai conversar aqui, está amplamente disponível lá, inclusive para baixar gratuitamente. E não tem direito autoral, então você também consegue aplicar na sua empresa, adaptar para a sua realidade. Então eu já aproveito para deixar aqui meu site e fazer essa informação aí a todos os colegas. Bom, conversando um pouquinho então, como todo bom professor, antes de entrar no tema principal, a gente faz sempre um contexto, né? O contexto, ele sensibiliza uma realidade, né? Então, por isso que nós, normalmente, da docência, a gente trabalha sempre com estabelecer primeiro o contexto. O contexto, ele passa por mostrar o porquê, né? Muito a visão muito tecnicista, eu já entro direto no método. Se eu entro direto no método, as pessoas fazem porque alguém está mandando, pela necessidade de uma legislação, mas às vezes fica sem entender aquele aporte do porquê. Então, o contexto é importante para isso. E eu começo refletindo aqui, e é uma reflexão mesmo, perguntando o seguinte: o ser humano e o risco. Aonde começa o risco na vida do ser humano? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas aonde começaria o risco na vida do ser humano? O risco é uma medida de incerteza, é uma relação entre a interação do ser humano com o meio ambiente que oferece ali uma fonte de risco, né? Então, o risco é essa interação. E, através dessa interação, pode gerar um acidente, um dano à sua saúde e integridade física, né? E hoje em dia a gente tem conversado muito também de saúde mental. Então, quando a gente fala de riscos socioemocionais, nós estamos falando de risco social e de risco emocional, né? De
do psicológico em si. A gente tem conversado muito também sobre isso. Mas aonde inicia o risco na vida do ser humano? O risco será que ele começa ao nascer, à medida que o ser humano vai desenvolvendo, à medida que ele vai crescendo na escola, quando ele passa para a vida adulta, já começa ali simbolizando essa foto do computadorzinho aqui, né, o trabalho, momento de lazer, quando ele recomeça esse ciclo da vida. Bom, a reflexão que eu trago é que o risco ele sempre começa na concepção da vida. Aonde tem vida, tem risco. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu vou passar logo no próximo slide. Vocês estão, todo mundo comigo aí? Ô Carlos, me dá só um feedback aí, para ver se a apresentação está em tempo real. Você está na apresentação que tem aí tá tudo ok, o ser humano e o risco, né? Muito bem, obrigado pelo feedback. Então é o seguinte, gente, essa frase eu gosto muito e queria compartilhar ela com vocês, que ela diz o seguinte: o risco é uma característica inevitável da existência humana, ou seja, tem risco sempre. Nem o homem, nem as organizações e sociedades às quais pertence pode sobreviver por um longo período sem existência de tarefas ou atividades perigosas. Então, ou seja, gente, o risco ele acompanha o ser humano. É impossível você pensar em uma vida que não tenha risco àquela vida, porque o risco é inerente à existência da vida. Todos os ambientes têm risco. Em menor ou maior grau, o risco sempre existiu. E a qualquer momento, para quem acredita nessa teoria aqui do evolucionismo, qualquer momento, qualquer figurinha dessa que você sinalizar aqui, o risco acompanhou. Hoje nós somos esse última figura aí, né? O sujeito com uma arroba na cabeça, né? Nós somos esse cara aí hoje. Mundo extremamente conectado, né? Tempo de informação fluida. Então, nós somos esse carinha. Nós temos risco hoje, muitos. Falei aqui, por exemplo, do risco psicossocial. É um risco novo, né? O acúmulo de informação, interação exacerbada, informação sendo bombardeada em todos os meios de comunicação. Esse é o risco que a gente está no presente, o risco psicossocial. Mas esse cidadãozinho da chamazinha na mão aí, ó, ele também tinha risco. Na época que ele viveu, por exemplo, tinha animais muito maiores que ele. Então ele tinha um risco, por exemplo, de ser devorado por um animal. Mas o risco psicossocial era muito pouco naquela época, né? Assim como hoje o risco psicossocial é muito alto, mas o risco de a gente ser devorado por um animal é muito pequeno, né? Esse risco para nós aqui que vivemos em grandes centros, cidades, enfim, esse risco é praticamente inexistente. Então, gente, o risco ele acompanha o ser humano em todas as fases que a vida já teve nessa face da Terra e em qualquer parte do ciclo da vida. Então, com esse raciocínio, eu começo a trazer agora o risco para o lado do trabalho, o risco ocupacional. No ambiente ocupacional, o risco é presente. E quando esse risco se materializa em uma perda, a gente chama isso de acidente do trabalho. E aí existem várias teorias, né, teorias clássicas aqui, ó, de Inche, de Bird, e até de legislação, que é a Lei 91.000, a Lei 8.213 de 91, do Ministério da Previdência, ela que dá para a gente o norte do que é o acidente do trabalho. E tanto nas teorias clássicas, de qualquer lugar do mundo segue essa teoria, tanto na legislação brasileira, para acontecer um acidente do trabalho, ele precisa sempre de 3 elementos. Primeiro, tem que ser algo imprevisível. Aquilo tem que ser, o acidente ele tem sempre aquele ar de inesperado, né? Porque se ele estava programado para acontecer, pode ser até um homicídio ou um suicídio, mas não é um acidente. Então, o acidente do trabalho tem que ter aquele ar de imprevisibilidade. Segundo, tem que gerar lesão ou perturbação funcional. Tem que ter essa perturbação ou essa lesão, né? Terceiro, tem que acontecer no trabalho, no ambiente de trabalho ou a serviço da empresa. Quando eu tenho um evento imprevisível que gerou lesão ou perturbação no trabalho ou a serviço, eu tenho um acidente do trabalho. E essa mazela é mais frequente do que a gente imagina. No Brasil, hoje, são cerca de 720 mil acidentes. A minha tese de mestrado foi em cima do acidente do trabalho no Brasil. Meu objetivo de pesquisa foi entender a dinâmica do acidente do trabalho no Brasil. E eu digo para vocês que o acidente do trabalho é algo silencioso, porque pouco se dá conta do acidente do trabalho no Brasil, mas analisem comigo. No Brasil acontece em média 720 mil acidentes por dia. No mundo todo, desculpa, por dia não, por ano, né? 720 mil acidentes por ano. No mundo todo, são cerca de 2 milhões de pessoas que perdem a vida no trabalho. Então imagina, São Luís é uma capital hoje
que a grande São Luís aqui, com mais 2 municípios que é emendado, nós temos aqui 1 milhão de habitantes em São Luís. Então é como se 2 cidades do tamanho de São Luís aqui no Maranhão desaparecesse do mapa a cada ano somente de vítima de acidente do trabalho. No Brasil, essa realidade também ela se apresenta como muito importante. No Brasil, hoje, são 720 mil acidentes por ano, cerca de 4 mil, entre 3 a 4 mil fatalidades por ano, isso vem flutuando aí nas últimas décadas. Então, isso nos coloca na 4ª posição em número de acidentes do trabalho no mundo. Então, essa é uma condição que é nos colocada hoje. E pouco se fala disso. Você vai ver pouco falando disso na mídia, né? As empresas comentam pouco, porque não é de interesse, então pouco se fala disso. Essa realidade é uma realidade muito desconhecida, né? Então, nós prevencionistas temos que ter isso em mente. Quando a gente fala em incidente, o termo incidente ele é um termo amplo. E aí eu queria, antes de a gente entrar na metodologia, a gente pacificar isso aqui. O incidente ele é sinônimo de ocorrência. Muita gente acha que incidente e acidente é a mesma coisa. Então o sujeito pensa assim, aconteceu um incidente. É sinônimo de acidente, não é. O incidente ele é muito maior. O incidente ele é sinônimo de ocorrência ou evento, né? E o incidente ele pode ser classificado aí em grandes 2 grupos. O primeiro grupo é aquele evento que não gerou perda ou lesão. Não teve perda nem lesão. E aí nós estamos falando de quê, então? De um quase acidente. O que é um quase acidente? Por questão de tempo ou espaço, não gerou uma perda. Mas ele tinha potencial para gerar e tinha energia suficiente. Está faltando um i ali, me perdoe, na palavra suficiente. Então ele tinha energia e potencial suficiente para gerar uma perda ou uma lesão. Mas por questão de tempo e espaço, isso não materializou. E aí um quase acidente ele é muito importante ser investigado. Por quê? Porque se eu trato um quase acidente hoje, eu identifico as causas, e as causas de um quase acidente são as mesmas de um acidente no futuro. Então eu estou sendo proativo e estou tratando uma não conformidade, né, que vai gerar uma perda no futuro. E por outro lado, é tudo aquilo que a gente quer evitar, que são o segundo grupo, né, é quando gera perda ou lesão. E essa perda ou lesão, ela é categorizada, né, em 3 grandes grupos, está repetido aqui embaixo aqui também. Então, aliás, aqui embaixo, considerem aqui onde tem acidente pessoal, aqui é doença ocupacional. Então, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Tem o acidente pessoal, que é aquele que gera lesão a pessoas ou perturbação funcional. Você tem o acidente material, que gera dano ao patrimônio ou perda de produção. Você tem o acidente ambiental, que é dano ao meio ambiente. Desconsiderem, por favor, esse último item aqui, porque está repetido. Então, a perda ela pode ser categorizada em 3 itens. Perda pessoal, que é lesão a pessoas, material, quando tem dano ao patrimônio ou perda de produção, e ambiental, quando é dano a um dos ecossistemas. Tudo isso é incidente. E é isso que nós vamos conversar aqui. Como analisar e investigar os incidentes. Bom, ao longo do tempo, muitas pessoas e muitos teóricos, né, tentaram explicar como o acidente acontece, como esse fenômeno acidente acontece. Né, existem teorias sofisticadas e teorias também mais grosseiras possível. Por exemplo, todo mundo já deve ter um tio, uma avó, ou um pai, ou alguém mais antigo normalmente, mas hoje em dia ainda é muito usado por pessoas até jovens, porque isso vai passando, né? Vai transferindo em cultura. Alguém que sofre um grande acidente, o cara sofreu uma desgraça. O carro capotou, bateu, caiu, o cara passou no sinal vermelho, matou alguém, aí alguém vira e fala assim, rapaz, coitado, tadinho, era o dia dele. Né? Então, essa teoria é a teoria do por acaso, que está aqui, ó. É aquela que explica que o acidente acontece por acaso ou atendendo à vontade de Deus. Isso é uma teoria, uma linha de raciocínio que discute isso. Que o acidente ele acontece no acaso ou atendendo aí ao chamado de uma divindade, né, ou de um Deus. Então, isso é uma linha de pesquisa nesse sentido, existe. Apesar de já estar caindo em desuso, né, porque a ciência veio e trouxe uma série de ensinamentos nesse sentido, mas isso é uma linha de pesquisa. E existem, por exemplo, uma teoria que fala o seguinte, evento único, por culpa do empregado. É a teoria da culpabilização. Toda vez que tem um acidente, a culpa é sempre do empregado. Essa teoria da culpabilização, ela também existe. Existem algumas teorias interessantes, que é essa aqui, ó, da propensão inicial desigual. Com certeza você deve conhecer alguém,
Para pensar aí na sua rede de amigos, família e tal. Sabe aquela pessoa que tropeça em todo mundo, vai dançar, pisa no pé dos outros, que derruba as coisas da mesa, aquela pessoa vulga estrovada, né? Em Minas, eu sou de Minas, e lá em Minas a gente chama de estrovado. Fulano é estrovado, aquela pessoa que derruba, bate em tudo, se debate em tudo. Essa teoria aqui, ó, da propensão inicial desigual, ela acredita que o acidente ela acontece por características individuais. Ou seja, algumas pessoas têm algumas predisposições a se acidentar, por ser mais desatenta, por não ser tão ligada a detalhes, e essas pessoas se acidentam. Então é uma teoria. E a última teoria aqui, a teoria que eu mais acredito, a teoria que eu tenho trabalhado e tenho pesquisado muito nos últimos anos, que é a teoria comportamental. O que a teoria comportamental ela trabalha ou explica, né? Ela explica que o acidente do trabalho ela acontece por influência do comportamento. E esse comportamento são chamados de ativadores comportamental. O primeiro ativador comportamental é o ativador comportamental psicológico, que tem a ver com a cabeça mesmo do sujeito, com as frustrações, com o pensamento, com as preocupações. O sujeito está com dívida, por exemplo, não consegue se comprometer ou ficar o tempo todo concentrado com o trabalho. Então esse é o primeiro ativador, o ativador psicológico, que explica que as angústias individuais sobrepõem o trabalho, o sujeito pode gerar acidente. O segundo ativador é o ativador social. O ativador social ele fala das interações, que as interações humanas elas ficam comprometidas, o sujeito tem um líder que não dá atenção ao liderado, o liderado, por sua vez, não está atento às relações com o par, né, e esse problema de relacionamento no âmbito social gera um desajuste e pode gerar acidente. Né? Então, essa é a teoria social. O terceiro ativador comportamental é o ativador cognitivo. O que é o ativador cognitivo? Tem a ver com o nível de cognição, com conhecimento, com a capacidade daquele operador, por exemplo, de realizar uma determinada atividade, daquele mantenedor de realizar alguma atividade. E pouco tem a ver com treinamento, porque às vezes o cara tem bastante treinamento, mas não absorveu o suficiente. Então tem a ver com o nível de aquisição de conhecimento, não com treinamento dado, porque com certeza muitos senhores aqui já devem ter participado de um treinamento e saiu de lá sem entender ou sem aprender, seja porque o instrutor não era bom, seja porque o método não era legal, seja por característica individual. Você estava preocupado com alguma coisa, não prestou atenção, você não estava comprometido com aquele tema, o tema não era do seu agrado, enfim, você não, apesar de ter sido treinado, capacitado, você não absorveu. E o último ativador, dos ativadores comportamentais, é o ativador fisiológico. O que é o ativador fisiológico? Tem a ver com a biomecânica humana. Então, tem a ver com o tamanho do sujeito, tem a ver, por exemplo, com fadiga, tem a ver com cansaço, né? Tem a ver, por exemplo, com noite de sono, o cara dormiu bem, chegou lá predisposto, tomou algum medicamento, então tá tendo ali a tensão difusa devido daquele medicamento, o cara tá com fome, então tá um pouco antes do almoço, o cara não tá conseguindo se concentrar porque tá com fome, o cara não tomou café, o cara bebeu o final de semana todo, chegou para trabalhar ainda de ressaca, então tem a ver com o corpo, com o corpo físico e a interação desse corpo físico no trabalho. Então, esse é o ativador fisiológico. Então, a teoria comportamental, que é a que eu mais trabalho hoje, ela explica que os acidentes do trabalho eles acontecem por influência dos ativadores comportamentais. Eles são ativadores sociais, cognitivos, psicológico e fisiológico. Então, são os 4 ativadores comportamentais. E o acidente do trabalho ele não acontece por um acaso, pessoal. O incidente ele não acontece por um acaso. Essa dinâmica aqui, é importante a gente conhecer ela, né? Ela foi primeira vez falada por Rison, que é a hierarquia das barreiras, né? E é isso aqui, imagine o seguinte, aqui tem um exemplo de 6 barreiras, pensa na sua empresa aí. Quantas medidas de prevenção de incidente ou de acidente, pensa se você trabalha com manutenção, pensa na falha, quantas barreiras de proteção ou de prevenção você tem implementada no processo para que não haja falha? Então, no meu exemplo aqui tem 6. Mas, dependendo da complexidade do processo, você pode ter
4, 3, 2, tem processo frágil que só tem uma barreira, né? Tem processo complexo, por exemplo, de indústria química, plantas químicas, que você tem alguns processos que chegam a ter 12 camadas de proteção. Então, cada barreira dessa aqui, ó, é uma camada de proteção, é um nível de proteção. Imagina aqui, ó, o trabalhador é contratado na empresa. O trabalhador é contratado de qualquer forma? Não. Existe uma seleção científica do trabalhador. Então, o trabalhador não é selecionado de qualquer forma. Eu já começo a selecionar o trabalhador que mais se adequa àquele perfil. Já é uma primeira barreira de proteção. Eu não seleciono qualquer um. Eu seleciono pessoas capacitadas de acordo com o cargo e o nível daquele empregado, as exigências da função. Segunda barreira, o empregado já chega, vai direto trabalhar? Não, não vai. Ele passa por um treinamento de integração, ele passa por um processo de capacitação operacional, então ele tem capacitado na função. Segunda barreira. Terceira barreira, agora que ele já chegou, ele entra direto para realizar a atividade? Não. Ele tem que ser treinado nos procedimentos operacionais. Ele tem acesso lá ao modo de fazer de cada coisa, os POPs, né, procedimentos padrões aí, operacionais, cada empresa tem um nome. Aqui na Vale, por exemplo, chama PRO. Então, cada empresa tem o nome disso aí, são os procedimentos, instruções, enfim. Então, ele é treinado e acompanha aqueles procedimentos ali. Aí, agora que ele foi selecionado, foi treinado na ambientação da empresa, foi treinado nos procedimentos específicos, teve acesso. Ele vai trabalhar? Vai, mas antes ele faz uma análise de risco. Então, ele conhece os riscos da atividade, conhece os processos. Essa é a quarta causa aqui no meu exemplo. Na quinta causa, por exemplo, você tem sempre aí o profissional de segurança, que faz as inspeções, que acompanha os quesitos aí técnicos do trabalho, você tem os profissionais de saúde que fazem a avaliação de saúde daquele empregado. Então, vamos dizer assim que essa quinta camada é a camada de SESMIT, de acompanhamento. E a sexta camada aqui, por exemplo, por exemplo, a gente pode chamar da ação do empregado. É a escolha do empregado de fazer o certo ou errado. Então, cada camada dessa, eu não consigo garantir 100%. Tudo pode ter falha. E as falhas são simbolizadas por essas bolinhas laranja. A gente chama isso de nível de degradação dos controles. Cada um dessas barreiras chama um controle e as bolinhas chamam nível de degradação dos controles. Os controles degradam por vários motivos. Primeiro controle, se a empresa não tem um nível de cultura adequado, que no dia não dá importância, eu faço de qualquer jeito, tem lá uma análise de risco, é um papel para assinar. Então aquele controle é um controle degradado. Imagina assim, tem empresa que manda o cara fazer periódico numa clínica, e a clínica chega lá, tem um periódico padrão, tem um ASO padrão, desde o vendedor ao motorista ao gerente da empresa, o ASO é igual. Ou seja, aquele controle é um controle efetivo? Não, é uma barreira dessa aqui, ó, degradada, não é isso? E o controle pode ser degradado principalmente pela falta de gestão e ação da liderança. A falta de acompanhamento e gestão da liderança é a maior causa de degradação do controle. E aí, gente, à medida que o tempo passa, os controles vão degradando mais. Estão vendo aí, ó? Quando chega nesse momento aqui, não sei se vocês estão olhando aí as bolinhas piscando, me ajuda aí, Carlos, no feedback. As bolinhas estão piscando aí, é isso mesmo? Você está conseguindo olhar? Perfeito. Perfeito. O que está acontecendo aí nesse sistema de trabalho aí, Carlos? Está mostrando para a gente que esse ambiente de trabalho aí está prestes a acontecer um desvio, aliás, prestes a acontecer uma perda. Essa perda ela pode ser pessoal, pode ser material, pode ser ambiental. Se eu trouxer isso para a gestão de ativos, isso aqui pode ser uma perda no ativo, por exemplo. Pode ser, por exemplo, aqui um dano em um equipamento, pode ser uma falha, né, se eu estiver fazendo um estudo de análise de falha. Eu estou com tudo piscando aqui, ó. O que acontece agora aqui, ó? O acidente é um evento que perpassa cada uma daquelas barreiras. Aí o gerente, cara, cai o cabelo. Porque ele fala assim, puta que pariu, velho. Eu tenho controle disso, eu tenho controle daquilo, eu tenho isso, gastei tanto com treinamento, tenho tanto. Como é que o acidente aconteceu? Sabe por que o acidente aconteceu, pessoal? Por causa disso que vai aparecer escrito aqui em cima. Segurança não é medida pela ausência de acidente, mas pela eficiência dos controles. Tem gente que coloca aquela placa assim lá na frente da empresa. Estamos há tantos dias sem acidente. Vocês devem ter olhado isso, ver, até na empresa de vocês tem. Eu não tenho nada contra aquela placa, pode existir a placa. O ponto é, aquela placa por si só não mede a segurança daquela empresa. O que mede a segurança daquela empresa é como que estão os seus controles. Eu conheço muita empresa, gente, que não tem acidente, mas ela vive assim, ó. Voltou aí, Carlos? O cenário piscando aí, tudo amarelinho? Positivo. A empresa não tem acidente, Carlos, mas ela está nesse cenário aí, ó.
ela está nesse cenário. Então não adianta. Então, gente, segurança não é medido pelo número do acidente. Segurança é medida pela eficiência dos controles. Como estão os seus controles? Os seus controles estão realmente eficientes? E aí, qual é a ação de liderança nesses aspectos? É garantir que os controles estejam realmente íntegros. Eu tenho treinamento de ambientação. Está acontecendo a contento? O instrutor é o mais capacitado? O conteúdo está aderente à realidade? Eu tenho um processo aqui o meu procedimento operacional de realizar uma manutenção é o mais adequado? Tá pautado, cara, nas melhores práticas de confiabilidade? Então é isso que eu tenho que pautar. Eu tenho que garantir e primar pela eficiência dos meus controles. Bom, galera, essa primeira parte aqui é a parte de contexto. Né? Então eu coloquei até aqui para a gente criar um contexto, estabelecer aqui uma métrica padrão para que a gente consiga entender aqui essa visão do que é um incidente, do que é o acidente e essa visão causal aqui que eu acabei de mostrar, que o acidente ele é uma consequência de eventos. Essa é uma visão de contexto que eu queria estabelecer até aqui. E a partir de agora eu começo a apresentar um pouquinho aqui da metodologia CAI, que é Canvas de Análise de Incidentes, né? Primeiro, a metodologia CAI ela é muito simples, né? Canvas por si só significa página, uma página, one page. Então, toda vez que você vê falar assim, ó, Canvas de qualquer coisa, você já sabe assim, ó, é em uma página. Então, Canvas significa em uma página. Canvas, então, de análise de incidente, é essa página que eu estou mostrando aqui para vocês. É isso, só é essa figurinha aí, ó, que é colada na parede, bonitinha aí. O Canvas de análise de incidente, CAI, é uma metodologia ágil para análise de incidente. Fábio, o que é metodologia ágil? Metodologia ágil, cara, é uma sistemática de gestão que permite, através de forma colaborativa e de forma simples e visual, eu resolver um problema. Nesse caso, o meu problema é um incidente. Então, eu vou diagnosticar esse incidente todo em uma página. Então, a metodologia ela possibilita analisar o incidente, respondendo de forma evolutiva e visual os 13 blocos que compõem as questões levantadas no macrobloco de forma sistemática. Os blocos são respondidos pela equipe de análise de incidente de forma unitária e são analisados de forma integrativa. Vocês vão ver que a primeira sequência de bloco aqui é azul. Vocês vão ver que tem um motivo. A segunda sequência de blocos é verde. Vocês vão ver que tem um motivo. O quarto aqui é vermelhinho. Vocês vão ver que tem um motivo. O roxinho aqui, o quinto, tem um motivo. E o último, sexto bloco, é laranja. Também tem um motivo. Então, a metodologia CAI é muito simples. É uma página única. Eu faço tudo em uma única página. Aí fiquem atentos aí que vocês vão ver, tentem fazer conexão com a realidade de vocês e verificar a aplicabilidade disso, seja na segurança do trabalho, seja no meio ambiente, seja na gestão de ativos, né? Bom, a metodologia, na verdade, pessoal, ela é dividida em blocos, a gente chama isso aqui de macroblocos. Então, a metodologia, ela é desenhada aqui em 5 macroblocos, né? 6 porque o cabeçalho em cima, né? Ele é branco, data, incidente e líder da análise. Então, assim, a investigação do acidente é um processo que visa responder basicamente essas 5 perguntas aqui, gente. O que aconteceu? Qual o impacto disso que aconteceu? Por que isso aconteceu? Agora que eu já sei o que aconteceu, qual o impacto e por que aconteceu, o que nós vamos fazer para que isso nunca mais aconteça? Bom, e uma vez que eu já sei o que fazer, o que nós aprendemos com isso agora? Porque o incidente, pessoal, só tem um lado bom. É o aprendizado que ele proporciona. Esse é o único lado positivo de um acidente. O sujeito que caiu do andaime e quebrou a perna. Nós vamos fazer análise, tratar do empregado, mas no final das contas, o que tem de positivo nisso tem que ser... O que a organização captura com isso? Qual é o aprendizado que nós tiramos disso? Que a equipe da manutenção tirou disso, por exemplo? Então, a investigação do acidente é muito simples. Nós vamos basta responder essas 5 inquietações aqui. O que ocorreu, qual o impacto do que ocorreu, por que ocorreu, o que faremos e o que aprendemos. Basta responder essas 5 questões. Para responder essas 5 questões, nós temos 13 blocos. E aí eles são com aquelas cores lá. Então, a primeira sequência de bloco é azul, que é para me responder o que aconteceu. A segunda sequência é verde, porque eu preciso responder qual o impacto. A terceira sequência ela é vermelha, eu preciso responder aqui a análise causal desse processo, por que aconteceu. E
o lilás é o plano de ação. E por último é o que faremos. E o último aqui é o que aprendemos. Então a metodologia ela é muito simples, ela é uma única página e ela visa esclarecer o acidente nessa análise aí. O Canvas, então, ele deve ser impresso, né, fixado numa parede, igual o colega está fazendo aí. Imprimi o Canvas, coloquei na parede, não precisa ser coloridinho igual aqui, pode ser preto e branco também. E aí a equipe de análise agora se reúne e nós vamos preencher todos esses campos aí previstos, que são 13, né, contando aqui da data, começando na data e terminando lá na comissão de análise. Nós vamos preencher cada campo desse, que é o que nós vamos tentar fazer agora, navegar para cada campo desse, para a gente entender de forma simples qual o objetivo de cada campo, e aí a gente abre para pergunta, e a gente conversa, interage aqui um pouquinho. Bom, primeira parte aqui é a parte do cabeçalho, né? Ele tem três bloquinhos aí dentro. Data, né? Então a data que aconteceu o incidente, no meu exemplo aqui, ó, dia que ocorreu o incidente, 10/1/2020. Segundo item aqui é o incidente. Aí a ideia é criar um título, né? Qual o título que você daria para esse incidente? Então, o que resumiria esse acidente? Então, um exemplo aqui, ó, tombamento de equipamento. Então, um título. Braço quebrado, queda do andaime, um título. Que título você daria se esse acidente fosse um livro? Qual é a capa desse livro? Se ele fosse um filme, qual seria o título? Né? Então, a ideia é de gerar um resumo para que torne aquele incidente único. Essa é a ideia. A ideia é materializar aquele incidente em um só. Como você escreveria o título desse acidente? Né? Esse exercício é um exercício de tornar aquele acidente único. Esse é o objetivo, tá, gente? Bom, o terceiro item aqui é o líder da ocorrência. Quem é o líder da análise? Quem é o responsável pela análise? Sempre é o principal gestor da área. Ele é o dono do acidente. O líder da equipe, o gestor da área, é o líder do acidente. Nosso exemplo aqui, ó, é o João Silva. E por aí nós vamos andando. Quarto bloco agora, identificação. Deve ser descrito a identificação organizacional de onde aconteceu o acidente. Então, sabe aquela área da empresa, aquele departamento, então varia de empresa para empresa, de cultura para cultura, mas no meu exemplo eu colocaria aqui, ó, gerência de manutenção pesada, oficina de equipamentos XYZ, área de serviços a quente, baia de solda 2. Então eu coloquei aqui, sempre do macro para o micro, saindo lá do título macro da área até chegar lá a baia, a estação de trabalho, o ambiente tal, a área tal. Então, no meu exemplo aqui, ficaria desse jeito, certo? E aí eu vou para o quinto bloquinho. O que é o quinto bloquinho? Envolvidos. O que eu devo colocar nesse bloquinho envolvidos? Quem teve envolvido no acidente? Normalmente, quem é a pessoa lesionada, ou qual a pessoa que interagiu ali com o dano, né? E uma dica importante, pessoal, nunca colocar nome. A gente, quando está tratando de análise de acidente, sobretudo acidente pessoal, a gente torna esse processo de análise impessoal. Fábio, por que isso? Quem quebrou a perna não foi o João da Silva? Foi. Mas por que eu tenho que ficar falando toda hora? Foi o João da Silva que quebrou a perna, o João da Silva que quebrou a perna. Isso acaba criando um estigma. Então, o mais importante é o seguinte, ó, o empregado, tem no meu exemplo aqui, ó, o empregado LPC, então o que é isso? É a abreviação do nome dele, por exemplo, soldador da empresa ABC sofreu o acidente. Porque, vamos combinar, gente, o nome pouco importa. Senão acaba, o que a gente quer tirar, aquela conotação negativa, aquela carga negativa do acidente. Às vezes a carga negativa do acidente é maior do que o acidente em si. Então é isso que nós queremos tirar aqui, é tornar o acidente impessoal. Mas de qualquer forma, a gente precisa entender aqui quem são os envolvidos. Então a gente coloca aqui, ó, qual é a abreviatura do nome do empregado, o cargo e a empresa dele. Isso é importante estar aqui dentro. Avançando aqui para o sexto bloquinho, descrição do acidente. Nesse bloco é narrado a história. Todo acidente tem uma história, gente. Então aqui a gente narra a história descritiva do acidente. Como que aconteceu, quais foram as particularidades, quais foram as circunstâncias que se deu o acidente, quais foram os aspectos envolvidos, como que se deu a liberação de energia. Todo acidente tem a liberação de energia, pessoal. Todo acidente tem um DNA em comum, que é a liberação de energia. Pode avaliar, seja elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, qualquer tipo de energia gravitacional, qualquer acidente tem liberação de energia.
Todo acidente tem liberação de energia. A liberação de energia é que desencadeia aquela setinha que eu mostrei lá, que vai perpassando até gerar a lesão. Todo acidente tem liberação de energia. Sai do estado de inércia para a lesão. E isso tem sempre uma ignição ou liberação de energia. Bom, no meu exemplo, então, aqui, ó, a descrição aqui é a historinha do que aconteceu. Durante o deslocamento para o restaurante, o soldador LPC passava pela lateral da baia 02 quando teve sua mão esquerda atingido por uma fagulha de solda, ocasionando queimadura de 1º grau. Então, olha só a historinha do acidente. Né? Então, aqui é a historinha, qualquer um que lê aqui vai entender. Opa, então o empregado estava caminhando, né? Ele estava passando perto de um lugar onde estava tendo solda e uma fagulha atingiu a mão dele e gerou uma queimadura. Então, é a historinha do acidente. Quanto mais direto for, melhor. Só que eu tenho que apresentar também elementos que todo mundo consiga entender o evento, né? Muito bem. E aí a gente entra agora no quarto bloquinho. O quarto bloquinho é o bloco da classificação. Todo acidente, ele tem que passar por uma tipologia. Eu tenho que classificar esse acidente minimamente em 2 situações. No Brasil, até anotei aqui, ó, no Brasil, o acidente é considerado entre típico e trajeto. Então, o acidente típico é aquele que acontece dentro da empresa, né, na ocupação. Então, o empregado é soldador, queimou a mão, está na ocupação. Ou o acidente de trajeto. O que é o acidente de trajeto? Ou o percurso, é a mesma coisa. É aquele que acontece entre o deslocamento da residência à empresa, ou da empresa à residência. Tinha saído aí uma medida provisória do presidente no ano passado, em novembro do ano passado, revogando esse tipo de acidente, mas não passou pelo Congresso Nacional, não votou e ela caducou. Né? Então, esse acidente volta a vigorar no Brasil. Então, primeiro eu classifico o acidente. Então, eu coloco aqui, acidente pessoal, né? Aliás, o acidente se é típico ou trajeto. Bom, depois, a segunda classificação é classificar a lesão. Segundo a legislação brasileira, a lesão tem que ser classificada em minimamente 2 fatores. Se essa lesão vai proporcionar ao empregado a ficar afastado da empresa ou se ele não vai precisar se afastar. Com afastamento é aquela lesão que impossibilita o trabalhador trabalhar no dia seguinte ao acidente. Então, o empregado caiu do andaime hoje, quebrou o braço. Ele não pode voltar amanhã. Então, esse é um acidente com afastamento. Ah, mas o acidente foi simples. O empregado estava fechando a porta da oficina e imprensou a mão na porta. Foi um pequeno raladinho. Foi lá no posto médico, colocou lá um metiolatezinho, um band-aidzinho e voltou a trabalhar na mesma hora. Então, esse acidente é classificado como um evento sem perda de tempo. O trabalhador pode voltar a trabalhar no dia seguinte ou até no mesmo dia do acidente. Né? Então, existem outras classificações, né, até anotei aqui, existe um padrão OSAS internacional e as empresas também podem criar subclassificações, mas minimamente por legislação, eu tenho que classificar primeiro o acidente, se ele é típico e trajeto, e depois a lesão, com ou perda de tempo. Quem classifica o acidente, se é típico ou trajeto, é o profissional de segurança do trabalho. Pode ser o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança do trabalho, e a única pessoa habilitada para classificar a lesão, se ela é afastamento ou não, é o médico do trabalho. Tem que ter o CRM e tal, quando abre a CAT, precisa ser lançada, enfim. Tem um protocolo sobre isso. Então, no meu exemplo aqui, o que eu colocaria no bloquinho? Acidente pessoal típico, ou seja, porque aconteceu na função, com afastamento. Então, o empregado não vai poder trabalhar no dia seguinte. Eu só colocaria isso no bloquinho. Acidente pessoal típico, aconteceu na função, com afastamento. O empregado não consegue voltar a trabalhar amanhã. Quinto bloquinho aqui, eu vou classificar a perda real. Então, agora eu já sei o que aconteceu, né, isso, então agora eu tenho que saber agora o seguinte, qual a perda real? Neste bloco deve ser especificado a perda ou lesão que realmente aconteceu, ou seja, que foi produzido pelo incidente. Pode manifestar em lesão, danos materiais, ambientais, financeiros, ou seja, você coloca a perda que teve ali com aquele desencadeamento lá. No meu exemplo aqui, eu colocaria o seguinte, o empregado teve queimadura de primeiro grau na mão esquerda. Então, qual foi a lesão? Eu coloco aqui. No meu evento lá da solda, o empregado teve uma queimadura de primeiro grau na mão esquerda. Essa foi a perda real. O sexto bloquinho, gente, é uma coisa que a gente quase não faz.
Isso a gente já trabalha há muitos anos fora do Brasil. Aqui no Brasil, poucas empresas têm cultura de avaliar o seguinte, cara, o que mais poderia ter acontecido, gente? Essa é a perda potencial. Neste bloco deve ser especificada a perda potencial. O que significa o seguinte, o que mais poderia ter acontecido nesse incidente? Está ligado à causa do fato e à liberação de energia. Então, no meu exemplo aqui, ó, o empregado teve queimadura de primeiro grau na mão esquerda, mas devido à intensidade das fagulhas, poderia ter perdido a visão, caso tivesse atingido os olhos que estavam sem proteção. Analise só, o empregado estava caminhando para o restaurante, passou na lateral de uma estação de solda, fagulhas caíram sobre ele, algumas atingiu a mão e chegou a queimadura. Mas olha só, se atingiu a mão, poderia ter atingido os olhos. Como estava sem proteção, ele poderia ter perdido a vista. Então, gente, a diferença aqui é o PR é perda real, é o que aconteceu. E o PP é o que mais poderia ter acontecido. Isso é muito importante. Porque imagina, pessoal, olha como é diferente. Se a gente não avalia perda potencial, olha como é diferente. O empregado capotou o carro 2 vezes e saiu com um arranhão na mão esquerda. Então, qual é a perda real? Arranhão na mão esquerda. O empregado saindo da oficina, bateu a mão na porta e arranhou a mão esquerda. Qual é a perda real? Arranhão na mão esquerda. Mas o evento potencial é igual? Não. O pior que poderia acontecer é o que aconteceu. Bateu a mão na porta, teve arranhão na mão esquerda. O outro, o pior que poderia ter acontecido é ele ter morrido. Então, eu preciso analisar mais, investigar mais, tratar com muito mais cuidado aquele evento que poderia gerar um potencial maior. Então, analisar a perda potencial é muito relevante. É muito relevante. Então, eu tenho que avaliar o evento pela perda real, mas também fazer uma análise significativa da perda potencial. Muito bem, gente. E aí eu entro aqui agora no 7º bloquinho, que é a análise causal. A análise causal, a gente utiliza aqui a técnica por quê. Aqui é ferido a causa do acidente. Lembra que aqui não vamos explicar por que aconteceu o acidente. Através da técnica por quê, a gente avalia a causalidade. O que é a causalidade? É o momento é a interação que tem aí entre o elemento causal e o objeto que aconteceu a lesão, o que desencadeou a lesão, certo? É uma relação, então, eu até coloquei aqui, ó, a relação entre o evento A, a causa, e o segundo evento, B, o efeito. Então, a gente precisa fazer essa avaliação de causalidade entre causa e efeito. Essa técnica, eu acredito que todo mundo conhece, a equipe aqui é uma equipe qualificada. A técnica requer que a equipe de análise pergunte por quê. É uma técnica simples de resolução de problemas, nasceu lá no sistema Toyota de produção, né? Muitas vezes pode até a gente achar bobagem essa técnica, mas fala a verdade, ela sendo bem aplicada, é uma técnica muito eficiente. Nada impede que eu pare antes do 5 porquê, né? Mas é muito importante eu chegar no 5º, porque o estudo que se faz é que 90% das causas raízes dos problemas, da falha, da minha análise de falha, do meu acidente pessoal material, ela acontece no 5 porquê. Então, como eu faço esse evento, cara? Até coloquei aqui um exemplo aqui, ó. Primeira coisa, eu listo o ponto focal. O que é o ponto focal? É aquilo que eu não quero que aconteça mais. Então, no meu exemplo aqui, ó, princípio de incêndio no painel. Isso é o que eu quero que nunca mais aconteça. Vou voltar aqui na caixinha aqui, ó. Eu coloco ali o ponto focal. Eu vou pregando aqui post-its, né, gente? Então eu coloco aqui, ó. Em cima do ponto focal, eu colo um post-itzinho chamado ponto focal. Então, voltando aqui no meu exemplo aqui, ó. Qual é meu ponto focal? Princípio de incêndio no painel. Isso eu nunca mais quero que aconteça. E aí eu pergunto o seguinte, por que a máquina parou? Houve uma sobrecarga. Por que houve o princípio de incêndio no painel? Porque a máquina parou. Por que a máquina parou? Houve uma sobrecarga e o fusível explodiu. Por que houve a sobrecarga? Aliás, por que o fusível explodiu? Porque houve uma sobrecarga. Por que houve a sobrecarga? Porque o rolamento não foi suficiente lubrificado. Por que não foi suficiente lubrificado? Porque a bomba de lubrificação não estava bombeando suficientemente. Por que a bomba não estava não bombeou o suficiente? Porque o eixo da bomba estava gasto e chocalhando. Por que o eixo estava gasto? Não havia nenhum filtro e sucata de metal entrou. Então, a princípio, galera, eu vou perguntando e chego na causa raiz. Né? Então, é muito importante eu fazer sempre a análise dessa causa raiz. E parto, agora que eu já sei o que aconteceu, fiz uma análise causal,
saí do ponto focal e cheguei a uma causa raiz, eu vou elaborar o plano de ação. Qual o objetivo do plano de ação de um incidente? É eliminar ou, no mínimo, diminuir a possibilidade de um novo incidente acontecer no futuro. Assim, nesse bloco aqui, a gente deve implementar medidas de eliminação, controle ou tratamento daquelas causas que eu identifiquei lá no bloco anterior, certo? Ao formular as ações, uma delas deve determinar sempre prazo, então todas as ações devem ter o que, quem e quando, minimamente o que, quem e quando. E em saúde e segurança a gente conhece aí, criado dentro da OSA 18.001 e herdado agora na nova 45.001, um negócio chamado hierarquia dos controles. O que é a hierarquia dos controles? A hierarquia dos controles, ela apresenta nível de eficiência das ações. Então ela segue essa ordem aqui, ó. A ação mais eficiente é aquela que elimina o risco. Aqui no final, aqui, ó. A segunda, mais eficiente, é aquela que substitui. A terceira é aquela que gera um controle de engenharia. A quarta é aquela que tem controle administrativo. E, por último, é a adoção de EPI. Você proteger a pessoa. Toda vez que você protege a pessoa, na pessoa, a eficiência é pequena. Porque é o seguinte, aí é um balanço, pessoal. Quanto maior a dependência das pessoas na ação de segurança, menor a eficiência. Toda vez que eu dependo de pessoas, eu só tenho duas certezas. A primeira, que essa pessoa vai falhar. E a segunda, que ela vai morrer um dia. Tratou de pessoas, eu só tenho duas constantes. Todo o resto é circunstancial. Pessoas falham e pessoas morrem. São as duas únicas certezas que nós temos sobre pessoas no mundo. Todo o resto é circunstancial. Então, um bom plano de ação, pessoal, deve ser estabelecido. E um bom plano de ação de acidentes, ele basicamente tem que ter esses 4 elementos aqui, ó. Descrição da ação, então no meu exemplo, implementar biombo de proteção nas baias de solda. A hierarquia de controle é um controle de engenharia, porque é um dispositivo fixo. Quem é o responsável por essa ação? É o João da Silva, que é o gerente da área de manutenção. Qual o prazo que o João vai fazer isso? Até 10/6/2020. Então tem que estar delimitado num prazo. Toda ação eu tenho que ser bem descrita, olhar a eficiência dela, a hierarquia dos controles é uma forma de olhar, né? Quanto mais, vou voltar aqui, ó, eliminação é extremamente eficiente e o EPI é pouco eficiente. Então eu tenho ali uma escala de eficiência, né? E tem que estar delimitado num prazo e com um dono muito bem materializado. O dono tem que estar muito bem especificado. E aí, chegando aqui na reta final, eu entro aqui na parte de aprendizado, né? Bloco 12. Neste bloco deve ser apontado todas as lições aprendidas que o time capturou durante o processo de análise do incidente. As lições aprendidas é a soma de tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que ganhou de experiência, tudo aquilo que é positivo ou negativo. Tudo aquilo que o grupo viu durante o processo ali, seja para tomada de decisão futura, seja para reduzir o novo risco. Então, ou seja, qual foi o aprendizado organizacional? Quais são as lições que o time aprendeu? Quais são ali, qual é o presente que esse acidente trouxe para a gente? Porque todo acidente nos dá um presente, esse presente é o aprendizado. É a única coisa de boa, como eu já disse antes. No meu exemplo aqui, ó, como ficaria a minha lição aprendida? Na análise do incidente, ficou evidenciado que o risco de energia potencial nas atividades de manutenção pesada não era de conhecimento dos empregados e nem mapeado pelo time do SESMIT. Assim, deve-se adotar procedimento de avaliação sistêmica sobre o risco na oficina de equipamento XYZ. Então, essa é uma lição aprendida desse acidente. Então, a partir daí, o time aprendeu isso, é o aprendizado organizacional incorporado, ou seja, não podemos mais falhar aqui, né? E por último, aqui é o item 13, último bloquinho, comissão. Neste bloco deve ser registrado todos os profissionais envolvidos na análise do incidente. Recomendo uma equipe multidisciplinar. Quanto mais multidisciplinar for a equipe, melhor. Aqui é um exemplo aqui, ó, de uma equipe multidisciplinar. João da Silva, gerente da equipe de manutenção, Maria Júlia, especialista técnica, Lucas de Paula, encarregado de solda, Pedro Lúcio, engenheiro de segurança, Vera Regina é uma cipeira e o Marcos Vinícius é o soldador. Então, um exemplo de uma equipe multidisciplinar participando de um processo de análise. Bom, gente, basicamente, tinha para mostrar para vocês aqui o método CAI, né, então, que é o método de investigação de acidente. Está disponível lá no meu site, né, está até aqui novamente. E eu queria aí, Carlos, se você permitir, moderar
né? Temos aí algum tempinho para conversar um pouquinho, tirar dúvida. Alguém pode pedir para me voltar no slide X, perguntar alguma coisa do cotidiano. Fico muito à vontade para a gente conversar aí, gente. Muito obrigado aí, Fábio, pelo tempo disponibilizado e pelas excelentes informações transmitidas a nós. Vou abrir aqui para o pessoal fazer comentários ou questionamentos, mas eu gostaria de abrir esses questionamentos. Quando você citou no último slide a equipe multidisciplinar e que você, coincidentemente, tinha um cipeiro, é altamente recomendado ou seria assim meio que obrigatório a participação do cipeiro numa equipe de análise de acidente? Qual que é a relevância dela? Excelente pergunta, Carlos. Poucas empresas reconhecem a CIPA, né? A CIPA é uma instituição, muita gente conhece as NRs, né? Que foram novos regulamentadores criadas em 74. Mas a CIPA foi criada em 50, na década de 50. Foi uma das primeiras normas de segurança, Carlos, criada no Brasil, na década de 50. Depois, em 74, criaram as NRs, a CIPA veio para dentro da NR. Mas foi um dos primeiros modelos de segurança implementado no Brasil, né? E nasceu lá do movimento do sindicalismo, e foi o Brasil, inspirou a criar essa legislação no modelo francês. Bom, a CIPA hoje é a NR5, dentro do nosso modelo de legislação. Então, lá na NR5, ela fala que é obrigatório a participação do cipeiro em todos os eventos com perda pessoal. Então, todo acidente que tem perda pessoal, ou seja, lesão, o cipeiro é obrigado a participar daquele departamento, daquela área. Então, a participação da CIPA em caso de acidente pessoal é obrigatória. Nos demais incidentes, é altamente recomendado. Mas na parte de acidente pessoal, gerou lesão, é obrigatório o envolvimento da CIPA. Porque a CIPA representa os empregados nessa condição, entendeu? É a voz do empregado na análise. Muito grato aí, Fábio. Só fica à vontade aí para perguntas. À disposição aí, meus amigos. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos, pessoal da Abraplan. Fábio, meu nome é Gabriel, sou da área da segurança também. Obrigado aí por explanar esse tema aí de análise de acidente, porque a gente que vive esse dia a dia nas empresas, eu confesso para você que para chegar numa causa raiz, você passou um slide falando sobre os porquês. Você consegue retornar naquele slide? Perfeito, Gabriel. O Fábio, eu presto trabalho, sou da área de segurança do trabalho também, e a gente presta trabalho e a maioria das empresas não usa esse método que você passou, mas muitas das ações está no cronograma, tem a árvore das causas, tem Shihara, tem uma série de fatores. Você está dando um exemplo de uma possibilidade, né? Que vem bem semelhante com o Kaizen, né? Para desenvolver produtos, aí você está atribuindo a parte do conceito do acidente de como chegar na causa raiz. O fundamento da reunião do acidente, da análise do incidente, é que ele não venha gerar de novo. Então, muitos funcionários acabam não querendo participar ou não gostando de participar. E quando você chega nesses porquês, eu trabalho numa empresa e essa empresa presta serviço em outras empresas. E aí, muitas das vezes, nas outras empresas, o cliente conduz a reunião e não necessariamente nós conseguimos colocar os porquês que nós gostaríamos ou que nós chegamos numa base, num objetivo. E a CIPA, em muitos lugares, ela faz uma parte da representação. Então, em algumas empresas se perdeu muito o conceito CIPA. A Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, que é aquele grupo de profissional que deveria ser lá os indicados pelo trabalhador e os indicados pela empresa, que deveria ser um grupo que aumentaria a quantidade
de profissionais de segurança no campo. Então, se eu tenho 3 técnicos e 4 cipeiros, eu teria aí 7 pessoas da área de segurança, porém, muitas empresas estão se perdendo isso, o cipeiro. Está se juntando aí entre sindicatos, sindicalizações e CIPA, tentando fazer num único funcionário. E a gente, no conceito prevencionista, nessa análise dos 5 porquês, a gente tem dificuldade como terceiro de chegar num parâmetro ou num padrão. Muitas das vezes fecha a reunião com um conceito que a gente, como prevencionista terceiro, talvez não concorde, e existe a possibilidade de a gente ter um nosso individual, porque o que vai pesar no objetivo final seria a análise do cliente, né? Nesses 5 porquês, você entendeu mais ou menos a minha pergunta? Entendi bem, Gabriel, e empatizo muito com isso. Infelizmente, Gabriel, e você como colega da área de segurança, a gente sabe que existem outros interesses, né, difusos no meio de uma investigação de acidente. Quando você investiga um acidente, por exemplo, que tem a ver com empresa contratada, talvez ali quem pode ser apontado como causador pode gerar uma demissão, pode gerar uma multa contratual, pode gerar um desligamento de uma pessoa-chave, pode expor um líder. E aí, nessa investigação, acaba aparecendo outras, vamos dizer assim, interesses difusos no processo, gerando ali uma zona nebulosa e acaba distorcendo as coisas. Você já deve ter passado por isso, eu passei muito por isso aí já, e já vi muito isso acontecer, infelizmente já investiguei muitos acidentes, e alguns deles fatais, né, e a gente vê isso acontecendo, mas o que eu digo para você? Nós, prevencionistas, Gabriel, a gente tem que primar pela técnica. Né? Então, a técnica tem que sobressair sempre. A gestão não pode se sobrepor à técnica. A técnica ela tem que prevalecer. Para isso, nós temos que ter argumento técnico, tem que ter uma sequência técnica de dados, eu tenho que conseguir influenciar pelo correto, e esse correto vai ser a sequência técnica. Porque o 5 porquê, ele não mente, cara. O 5 porquê está aqui, ó. Ele não mente. É por quê, e por quê? Vai aparecer. Vai aparecer. Não adianta eu querer falar aqui, por exemplo, que por que houve sobrecarga na máquina? Porque o empregado amanheceu de porre. Não faz sentido. Uma coisa não vai responder, entendeu? Então a questão aqui é a coerência técnica, entendeu, Gabriel? O que nós prevencionistas temos que atacar sempre é a coerência técnica para tomada de ação, cara. Eu sei que é difícil, eu sei que tem outros interesses que concorrem, né? Alguns líderes podem ficar expostos numa investigação de acidente, pode aparecer falha de gestão, pode aparecer uma falha que poderia ter sido prevista no processo de planejamento e não foi. Eu comecei conversando com os colegas aqui que planejamento, cara, é o segredo de tudo. Planejamento é a arte do antecipar o amanhã, né? Então, o planejamento é a causa também de muitos acidentes, cara. Infelizmente, o planejamento não, a falta do planejamento, né? O planejamento em si, ele bem elaborado, não vai só trazer coisas boas, né? Então, a falta de planejamento gera muito problema também. Então, Gabriel, eu não sei se você compreendeu o que eu disse, cara, mas a gente, profissional de segurança, a gente tem que ter cuidado. Eu falo muito isso para os meus alunos de engenharia de segurança. Eu falo assim, o cuidado que o profissional de segurança tem que ter para não se prostituir. O que é se prostituir, entre aspas, aí? Às vezes, assinar um relatório, cara, que ele não concorda, acompanhar um raciocínio que não tem por trás uma premissa técnica, né? Então, é esse cuidado que nós prevencionistas temos que ter, cara. Não sei se você quer complementar alguma coisa, se ficou claro, se eu contribuí. Quero sim, com certeza contribuiu, ficou super claro. Eu não sei se todo mundo que está aqui, tem muito gestor te assistindo agora, vendo a sua palestra, muito boa, por sinal, bem colocado, bem explicado, bem detalhado. Eu não sei se todo mundo, uma boa parte talvez, seja da área de segurança ou não, mas todos nós gestores somos responsáveis pela segurança do trabalhador. O pessoal vê o técnico como responsável, mas não. O responsável somos todos nós dentro de uma empresa, e num acidente de trabalho, todos nós, aquele por ação ou omissão gerar o risco a outrem, pode reparar independentemente da culpa, né?
Você colocou uma coisa agora, e olha, a gente nem teve a oportunidade de se conhecer e estamos se conhecendo agora. Teve uma situação que você colocou, eu vou falar para você mais ou menos para você chegar nesses 5 porquês, entender comigo a dificuldade. A gente estava numa empresa, nessa empresa tem as regras de ouro. Então, cada empresa trabalha com as suas regras de ouro, então regras de ouro são aqueles comportamentos seguros que você não pode de maneira nenhuma descumprir, e se você seguir e não descumprir essas regras de ouro, você tem uma possibilidade de evitar, pelo menos naquela situação, alguns acidentes. Seja o cinto para trabalhar em altura para evitar a queda, enfim, entre outros. E aí era uma situação que um funcionário nosso estava montando luminárias. Chegou luminárias lá no canteiro, tinha uma bancada, tinha morsa, tinha condição, tinha uma boa iluminação, tinha um bom espaço, tinha EPI, e ele começou a montar a luminária e ele percebeu que uma luminária estava com rebarba, e aí não conseguia fechar a tampa, né? E aí ele decidiu tirar com estilete, com faquinha, em muitos lugares nem pode usar isso, e essa empresa era uma dessas, não podia usar. E ele acabou usando o estilete e tirando a luva. E nessa acabou passando a mão e aquela base, no caso da luminária, acabou vindo a cortar, fazer um corte superficial na mão dele, mas que não deixa de ser um acidente, né? Leve, grave ou não, mas é um acidente, tem que ser relatado, investigação, enfim. Sim. E aí você chega na investigação e você não pode colocar lá no final que a rebarba, o acidente gerou por falta da luva. Porque você quer colocar isso, mas às vezes do jeito que quem está do outro lado não deixa. E aí te bloqueia, por quê? Porque você vai fazer um relatório que é a falta do EPI, e dependendo do princípio de ouro, a falta do EPI é justa causa, é demissão, e aí fica naquelas. E aí, como que a gente na área consegue tecnicamente, nesse meio, chacoalhar isso, defender isso, né? Porque você também ali, você tá ali como terceiro, você fica ali querendo não concordar e discutir, tanto que essa investigação, a reunião acabou. A reunião acabou, parou por ali a reunião e pra gente deu. E vamos continuar um outro dia, porque não chegou a lugar nenhum, porque a causa raiz era a falta de EPI. A empresa não forneceu? Pelo contrário, forneceu. O funcionário naquele momento não utilizou. Tinha liberação diária e no momento da liberação estava lá prescrito na análise preliminar de risco, que é a nossa PR, a utilização do EPI, luva no caso. E aí, na causa raiz, você não pode fechar nisso, porque você, como terceiro, pode fechar isso. É que muitas vezes as pessoas que vão para defender, que são os eleitos, no caso, acabam te engessando em fechar um relatório como deveria ser fechado. Então, você falou da parte técnica, concordo com você que você expôs, mas há uma grande dificuldade, eu não sei se é por estado, é a nível Brasil, mas a gente, como prevencionista da área, tem uma dificuldade de encaixar os porquês num contexto, né? Porque dependendo da situação e da forma que você coloca, a própria investigação para. Quando é você prestando serviço para a sua empresa, eu já trabalhei assim também, é mais fácil, porque aí é um grupo de funcionários, a gente senta, resolve, entende o processo e trabalha para que não aconteça de novo, aprendizados, muito bem colocado por sinal por sua pessoa. Mas quando você está como um terceiro, aí já é um pouco mais complicado. Aí a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Eu compreendo, Gabriel, e concordo, né? Infelizmente existem traves que nós temos que romper, porque eu digo para você e para todo mundo que está aqui participando com a gente o seguinte: não adianta, se eu não chegar a uma boa causa, eu não tenho uma boa ação. Não tenho uma boa ação para uma causa errada. Isso serve para acidente, serve para análise de falha, serve para a vida. Não tem uma boa ação para a causa errada. E quer ver uma coisa? Dizer uma coisa para você, aproveitar esse ponto que está aqui e seu questionamento. Eu nunca devo parar um porquê numa causa humana, num fator humano. Uma questão, muita gente fala assim, o cara não usou o EPI, descumpriu o procedimento. Aí, descumprir procedimento, não usar o EPI não é causa, não é causa raiz. Pode ser uma das causas, mas não é a causa raiz. Eu costumo dizer sempre aqui para meus alunos o seguinte:
e aqui na empresa também para a minha equipe. Toda vez que você chega numa causa, num fator humano, pergunte pelo menos umas 2 vezes. Ali vai ser a causa raiz. Quer ver uma coisa? Vamos analisar o seguinte: o empregado descumpriu o procedimento. Se eu parar aqui, imagine que esse seja o quarto porquê. Aqui, ó, respondeu aqui o quarto porquê. Descumpriu o procedimento. Se eu parar aqui, eu não cheguei na causa raiz. A causa raiz vai ser sempre, quando você chegar a um fator humano, você tem que sempre fazer a seguinte pergunta, cara. Por que fez sentido para o empregado, naquele momento, naquela situação, tomar a atitude que ele tomou? Porque também é muito fácil. Eu, você aqui, Gabriel, o Carlos que está aqui com a gente, o Fábio, a gente olhar um acidente que aconteceu na semana passada, né? O acidente foi semana passada, aconteceu no turno 0 hora, né? E a gente chega aqui agora com todas as informações na mão, com foto, com vídeo, com relatório de engenharia, e a gente fala assim, rapaz, o cara descumpriu o procedimento. A outra coisa é saber o cara que estava lá em cima da plataforma elevatória, no exemplo que você deu, né? Suado, cansado, às vezes perto da hora de almoçar, né? Ou às vezes que não dormiu direito, e ele olhar lá a luminária, aquela rebaba, a faca que estava com ele ali na mão, né, mesmo sendo proibido na empresa, e tomar a decisão de pegar e cortar ali para ir embora. Será que o que motivou ele a fazer isso? É isso que é a causa raiz. Por que fez, a pergunta sempre é essa, por que fez sentido, naquele momento, naquela situação, temperatura e pressão, o empregado tomar aquela atitude? A resposta para isso vai ser a causa raiz, cara. O sentido pela ação vai ser sempre a causa raiz. Então a causa raiz aí não é a falta de luva. A falta de luva não é causa raiz, até porque ele tinha luva lá à disposição. A causa raiz aí é porque fez sentido para ele, naquele momento, tirar a luva e usar aquele procedimento. Se chegar a essa resposta, é a causa raiz desse acidente. Desse e qualquer outro, quando a gente olha um fator humano, né, exposto numa condição de acidente. Não sei se contribuiu aí, se alguém tem mais algum ponto. Tá claro, Fábio, tá claro, muito obrigado, tá claro, obrigado. Beleza, Gabriel. Vamos interagindo, cara. Tá, o Fábio, eu te agradeço a explanação muito bem, a Plan também pela oportunidade. E eu também trabalho muito tempo na área de manutenção, atualmente eu trabalho na área de consultoria também de segurança. E eu trabalhei já numa empresa que usava DNV com os 20 elementos, né? E é muito parecido com o que tu colocaste. Eu trago 2 questões, uma eu queria te questionar e outra eu queria complementar. Essa questão do incidente, ela tem que ter um estímulo por parte da empresa em os registrarem aqueles incidentes ou quase acidentes para poder tratar. Porque tu precisa ter um banco de dados, né, para poder fazer essa filtragem. Se a empresa, se o próprio trabalhador ele esconde isso, tu não tem como saber antecipar na pirâmide de budget alguma coisa que vai acontecer, né? E às vezes a empresa não tem uma política de segurança implantada, ou até mesmo, eu já trabalhei também em ramo frigorífico, e é uma outra realidade. A linha de corte, para tu começar a tratar, são tantas ocorrências ou tantos incidentes, que tu tem que ter uma linha de corte, porque se vai fazer um bom tratamento de falha, a gente consome, né, 3, 4, 5 dias. E eu trago essa questão dos QIs também para dentro da manutenção, porque era tanta quebra de máquina, que eu não conseguia. Então, nós botamos uma linha de corte, uma máquina, ó, a partir de 2 máquinas, as máquinas-chave, eu tenho que começar a tratar, porque as outras eu vou deixar. Porque a empresa não estava num programa de preventiva, preditiva, de reformas, né? Então, as coisas são muito parecidas, né? Se não tratar lá o incidente, ou uma falha, alguma coisa, vai lá na frente apresentar. Então, eu gostaria de comentar sobre essa questão dos estímulos a registrar, né? Ou através de premiação, ou através de reconhecimento, e na questão da linha de corte dentro desses incidentes. Como é que tu vê isso dentro da Vale, né? Certo. Bom, eu acho que a análise de falha, cara, é um processo que a gente precisa evoluir muito, né, dentro do processo de manutenção. Tem evoluído em algumas empresas, eu conheço algumas empresas de classe mundial em manutenção, e a análise de falha, cara, é a porta para a melhoria de muita coisa, porque se eu não entendo como aquela falha ocorreu, qual a maneira pela qual aquele componente se comportou, eu acabo passando ali o que eu chamo de passar a manteiga na cara do gato. O que é passar a manteiga na cara do gato? É só tratar o sintoma, né? Eu não chego nunca na causa raiz. Eu acho que a análise do 5 porquê ela pode ajudar muito, tem outros métodos também. Eu gosto muito do 5 porquê, gosto muito, porque eu acho que dentro do 5 porquê, uma coisa vai levando a outra. Se você trabalha outro método, vamos pegar aqui o Chikawa,
ele é um brainstorm. Ele é um brainstorm estruturado, né? Você tem ali máquina. Aí, o que vocês acham de máquina? Tal, você coloca. Ele aceita tudo. Né? Medida. O que vocês acham de medida? Ele aceita tudo. Aqui não. Uma vez que você colocou o ponto focal, o primeiro porquê tem que explicar necessariamente o ponto focal. Eu não posso colocar aqui no ponto focal laranja e no primeiro porquê aqui maçã. Não casa. E uma vez que eu coloquei a maçã, o segundo porquê aqui tem que estar explicando maçã, não posso falar mais de abacaxi, entendeu? Então eu acho o 5 porquê fantástico, pode ajudar muito na análise de falha. A análise de falha é um processo em si que eu acho que deve, na própria Vale, esse processo tem amadurecido. Hoje a gente tem software, tem equipe, tem um grupo de engenharia focado em análise de falha. Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a unidade portuária aqui de São Luís. Nós temos um time aqui hoje, por exemplo, de 19 profissionais, 19 engenheiros focados em análise de falha. Olhando, pegando, fazendo análise pontual, né, de cada falha, daquela que é relevante, que gerou uma perda significativa no processo. E esse método que eu estou apresentando aqui, o método CAI, eu consigo fazer uma análise de falha completa usando ele. Né, explicando, basicamente, eu vou voltar aqui, vou te pedir desculpa, para voltar aqui, ó. Basta eu responder essas perguntas aqui, ó. Coloca a análise de falha aqui, ó. O que ocorreu? Qual o impacto do que ocorreu? Por que aconteceu? O que faremos e o que aprendemos? Eu consigo fazer uma análise de falha completa aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que, falando de análise de falha em específico, gosto muito desse tema, cara, e vejo que a gente precisa evoluir muito em análise de falha, cara. Acho que no Brasil a gente discute pouco sobre isso, e as empresas que têm manutenção de classe mundial, elas já entenderam isso. Não sei se Fábio. ficou claro, ou se eu posso ajudar. Correto. Eu só falei a questão do gatilho, né? O gatilho que eu digo, a partir de quando começa a tratar. Se é uma empresa estruturada, classe mundial, que tem uma gestão, né? Ou seja, uma ISO, alguma desse gênero, ou a DNV, elas, se tem um volume muito grande, tu teria que ter um gatilho, né? Tu já começou com gatilho, ou tu tratou todas as falhas possíveis de incidente ou quase acidente. Sem falar de acidente, né? Sim, assim, tem gatilhos, né? Você quer saber quais os gatilhos? Normalmente como é que tu monta os teus gatilhos num processo? Qual é o gatilho para startar uma falha? Qual o gatilho para startar uma falha, é isso? Sim, na parte de segurança. Perfeito, na parte de segurança. Bom, aqui na Vale a gente registra tudo. Todo incidente ele tem uma investigação. Né? Todo incidente ele tem uma investigação. Se uma pessoa tropeçou, quase caiu, tem uma investigação. Se uma peça desprendeu de um guindaste, caiu, quase atingiu pessoas, tem uma investigação. Aí vai aumentando o nível da investigação. Por exemplo, aqui a gente ranqueia, tá vendo? Por isso que eu coloquei aqui para te explicar. Nós conversamos aqui sobre perda real e perda potencial, certo? Aqui nós temos dois gatilhos. Nós temos gatilhos de perda real, por exemplo, um acidente pessoal, que gerou até um primeiro socorro, por exemplo, ali, um evento sem afastamento. O próprio supervisor da área, junto com a equipe dele e um profissional de segurança, pode investigar. Se o acidente teve um afastamento, por exemplo, o supervisor já não tem mais autonomia para investigar. Quem tem que investigar é o gerente. O gerente daquela área, daquele departamento, tem que ir lá, juntar a equipe de investigação, ele que vai investigar. Se teve, por exemplo, uma fatalidade, é o diretor da unidade que tem que investigar, junto com o diretor, por exemplo, corporativo, que tem que investigar. Aí o gerente já perdeu toda e qualquer autonomia. Quem investiga é o grau superior, entendeu? Isso é o gatilho. Tanto faz. Tá. Terceiro próprio, tanto faz. A perda potencial é a mesma coisa. Eu tenho também evento que tem perda potencial até até um afastamento, o próprio supervisor. Aí é um pouco descasado. É um a mais, né? Então, por exemplo, se tem perda potencial de afastamento, ainda é o supervisor. Se tem perda potencial de uma fatalidade, é o gerente. Se tem perda de potencial de mais de uma fatalidade, já é o diretor da planta. Então, quem lidera o grupo, a comissão de análise, quem vai estar aqui como líder da análise, participar efetivamente, quem vai ter que apresentar o evento para o acionista, entendeu? Para o conselho de administração. Então, eu vou aumentando o meu glade, minha equipe, e, obviamente, né, o nível da análise à medida que eu tenho esses gatilhos aí, entendeu? Estabelecido. Então, aqui eu tenho esses gatilhos bem amarrados em procedimentos, independente de se é próprio ou terceiro. E para análise de falha é igual. Para análise de falha é igual. Só que para análise de falha é levado em consideração os gatilhos de ou tempo total de parada do equipamento, ou
o tempo que aliás, o tempo de recuperação, eu tive quebrou um rolamento de uma máquina de pátio, ou de um carregador de navio. O equipamento ficou 24 horas parado, é uma complexidade. Não, ficou 36 horas parado, já é outra. Não, ficou 54 horas parado, já é outra complexidade. Aí eu vou aumentando o meu nível de análise pelo tempo que o ativo ficou parado, ou pelo dano gerado no ativo decorrência da falha, pelo dano em valor financeiro, entendeu? À medida que quanto mais dano, vai aumentando a minha escala de pessoas que vão analisar o evento. Entra aí numa matriz Gucci, né? Digamos, né? Gravidade. Isso. Como se fosse. Como se fosse. Aí também, digamos, tem também aquela política de disparar o comunicado para todo o corporativo, se é um acidente nível, né, amputação ou com afastamento, né? Isso aí. Não, isso mesmo. Não, tranquilo. Muito bom, tá? Gostei. Bem didática a tua apresentação. Para dentro de uma hora, Fábio... né? Muita coisa em uma hora, né? O cara tem que ser meio ninja, né? Valeu. Vamos interagindo aí.